momento com um homem bem especial que eu vou ter a honra de apresentar, que conheci há 1 ano e meio e que, na verdade, é um homem de grandes negócios. Não de 1, nem 2, nem 3, mas sim de um grupo com 4 negócios na área do imobiliário, cosmética, mobiliário e alimentar. Tem 20 anos na área da gestão empresarial. É licenciado pelo Banco de Portugal em créditos internacionais e especialista em investimentos imobiliários. Ainda assume o papel de Master Coach na área de Practitioner em PNL. Atua como diretor de expansão internacional e consultor senior business, destacando-se também como especialista de desenvolvimento de franquias e como mentor de empresários. Além disso, é filantropo, teólogo, cristão, casado há 19 anos e tem uma princesa. E cabe a mim então chamar o nosso querido Everton Lima. Ouvem aí atrás também, mesmo com fome assim, ainda está ouvindo, então tá bom, está excelente. Vamos começar então esse dia maravilhoso. Nós vamos aproveitar todo o tempinho que nós temos, que nós tínhamos um tempo maior, mas por questões da alimentação de todos, já sentem aí na barriguinha alguma fome, já mexendo ali. Então, eu tinha um colega que costumava dizer o seguinte: bucho cheio de vazio, ninguém entende nada. Eu acho que aqui tem uma microfonia, mas eu vou arredar mais para trás para nós conseguirmos dialogar melhor. Com isso, eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Para mim, uma das principais missões. Eu vou mudar para cá para ver se para essa microfonia. Mas se piorar, vocês me falam. Embora eu não fique aqui não, tá, gente? Eu vou ficar junto com vocês. A minha alegria é estar próximo do público, que eu acho que está muito alto. Pode melhorar um pouquinho aí, eu estou com retorno aqui meio queimado. Mas pronto. Se incomodar, podem falar, levanta a mão assim que a gente vai saber. Então, é uma alegria muito grande estar aqui convosco. Meu nome é Everton Lima, sou CEO da Toneva Grupo Internacional. E nós temos um grupo de empresas e uma delas, que a gente vai falar assim, o que tem a ver com o mercado imobiliário, o que tem a ver com alimentação, com isso tudo, mas uma delas é uma empresa que está aliada à cosmética. E esta empresa, nós trabalhamos vários anos para a ressignificação do nosso processo. Principalmente quando nós falamos de algo que nós sabemos muito bem, como são as regulamentações, principalmente da área que todos trabalham. Eu não sei se todos trabalham na área da beleza, mas grande parte deve trabalhar nessa área. Então, o que nós falamos é da mudança do processo de estar no Brasil uma marca regulamentada há vários anos e passar essa marca a ser internacional. Este processo, o que lá é regulamentado pela Anvisa, aqui passa a ser regulamentado pela Infarmed, não sei se todos sabem. Mas, gente, falar assim até parece bonito e fácil. O problema é quando vai fazer. O desafio é quando vai fazer o processo de regulamentação. Só uma parte da nossa linha de cosméticos demorou 7 anos. E só agora está ali alguns pouquinhos dos 396 itens disponíveis na indústria há mais de 20 anos no Brasil. E esses produtos, por isso nós vamos falar de ressignificar, ainda assim não foram aprovados de qualquer forma. Só chegar assim, pronto, está aqui, lindo, maravilhoso, vamos lá. Já imaginou o que é isso? O produto está validado há 10, 15, 20 anos, todo mundo utilizando, gostando, mas na hora que você resolve internacionalizar, ampliar o seu processo, simplesmente fala assim, não, esse não entra. Esse não vai. E eu sei que a gente já começou falando logo de ter conteúdo técnico, só que essa palestra nós vamos dividir ela em 2 etapas. Repita comigo assim, 2, só para vocês saberem que vocês estão vivos ainda. 2, ok? Eu sei, gente, que atrasou um pouquinho, que a fome está apertando, mas nós vamos tentar fazer o seguinte, nós vamos dividir essas 2 etapas, eu vou fazer uma parte mais de entendimento daquilo que a gente vai tentar absorver para mudar o nosso negócio, ressignificar não só a nossa vida, quanto os nossos negócios. E na parte da tarde, depois do almoço, porque assim libera todo mundo para almoçar, vai botar com a carinha melhor, e aí já começa a tratar da parte técnica. Então a parte de ressignificação do nosso negócio, nós próprios como especialistas desse negócio,
trabalhamos isso e começamos a mudar a marca Mirra Cosméticos para poder ser internacional. E um dos primeiros fatores que nós encontramos é o seguinte: quando chegamos no Brasil, estava tudo bem, tudo certo, e quando vai fazer algo na Europa, começa a falar assim: não, mas aqui a moda é ser vegano. Ah, muito bem. E nenhum produto era vegano. Eu vou mentir? Não, vou falar a verdade, ué. Já estava habituado, já era normal. Ah, pronto, agora tem que ser vegano. Aí quando não bastasse, simplesmente diz assim: não, agora tem que ser a moda orgânica. E grande parte dos produtos não eram orgânicos. Então, dentro da marca, depois da existência da Mirra Cosméticos, ainda entrou uma outra linha, que se chama Nasal Visage. E essa marca vem com o título justamente desse processo que eu acabei de falar com vocês. Olha, está escrito aqui na capa: de ressignificar. E é por isso que nós vamos falar do tema de hoje. Então, quando nós ressignificamos e começamos a trabalhar um produto que se tornou orgânico, vegano e que está disponível em toda a Europa, nós trabalhamos todo esse processo para que pudesse chegar. Mas é fácil assim, parece ser lindo a história, nós ressignificou e tal. Não! São inúmeras situações que passam e são inúmeros processos que eu tenho certeza que não foi nada diferente na vida de vocês. Como a própria imigração, eu imagino que a grande parte daqui é imigrante, é um processo de ressignificar. Ressignificar a nossa vida, ressignificar os nossos negócios, ressignificar os nossos princípios, ressignificar aquilo que nós acreditamos. É tanta ressignificação que tem gente que fala: mas eu nem sei o que é ressignificar. Ressignificar é dar um novo sentido. Mas quando vai tudo bem, é fácil dar um novo sentido, não é verdade? O problema é quando as coisas vão mal. O problema é quando tudo está acabado, quando já não tem jeito. Antes de nós partirmos para a parte técnica realmente de desenvolvimento, nós vamos falar desses princípios então. Eu ia pedir só, se fosse possível, para a gente tentar fazer assim: como nós vamos sair todos depois do almoço, quem estiver lá atrás, Pedro, e que tiver essa movimentação, eu sei que está movimentando para né, almoço e tal, tudo mais, mas se pudessem todos sentar e a gente tratar um pouquinho, tá? É só porque assim, a gente consegue passar um conteúdo, todos se alinhamos, assim como nós respeitamos desde o primeiro período, do princípio, né? Nós todos passamos e depois não fica essa movimentação toda. A gente consegue todos aprender, entender e depois sai todo mundo para o almoço. Porque eu sei que tem gente que está aqui desde as 9, sentadinho, bonitinho, respeitando tudo e não almoçou ainda. E eu também não. Então, quer dizer, por isso que eu dei bom dia, senão já era boa tarde. Não é verdade? Então agora vamos entender isso. A ressignificação do processo, nós não vamos falar especificamente da Mirra, da vida do Everton, da vida da minha esposa linda e maravilhosa que está aqui, a Aline Lima, da Alessandra, que é a nossa embaixadora, mas nós vamos falar da vida de uma pessoa que vai conectar com vocês de uma forma muito natural para vocês entenderem o que é a ressignificação da vida de vocês, o porquê que cada um de vocês precisa tomar atitudes que vão mudar o processo da vida de vocês. E esse processo é importante para internalizar, até mesmo antes de algum conteúdo. Olha, para saber de produtos, está ali a nossa estande que está ali, vocês vão saber de produtos. Para vocês entrarem, tem desde 2002, 2005, tem ensinando no canal do YouTube da Mirra Cosmética, da Nasal Visage, mas tem situações que, se vocês não pararem a tentarem desbloquearem agora na mente de vocês, inclusive tem um livro muito importante que fala sobre isso, o poder do subconsciente, Charles Duhigg, não, esse não é Charles Duhigg, é o Dr. Joseph Murphy. Além disso, é importante também de vocês trabalharem o subconsciente, de vocês internalizarem situações importantes para a vida de vocês, mas também manter um bom hábito de lembrar das coisas positivas. Eu sei que por vezes vem situações de escassez na nossa mente, mas é importante que nós possamos trabalhar sempre com hábitos positivos nas nossas vidas. E um livro que vai falar muito disso também, eu gosto muito de falar de livros, tá, gente? E daqui a pouco eu falo do livro mais importante ainda. Mas esses livros, por exemplo, O Poder do Hábito, esse sim é do Charles Duhigg, vai falar de hábitos positivos. Se você trabalhar com hábitos negativos, vai acabar depreciando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ele atrapalha a ressignificação do seu negócio, da sua vida. E pode melhorar o sozinho. Ó, gente, agora sim. Só apresentar, tá, gente? Jeremias, nosso maestro, nos acompanha. E antes de eu avançar, é importante lembrar que a Toneva respeita muito, não só o horário, o tempo, por isso nós dividimos em duas etapas,
mas também respeitamos o que cada um crê, a forma com que crê, e sabemos que cada qual tem o direito de acreditar no que quer. Mas o mais importante é que antes de começar eu sempre peço autorização. Vocês me permitem expressar aquilo que eu acredito? Se me permite, só levanta a mão assim para me saber, você faz que metade do grupo. Então eu já estou validado, né? Então eu posso avançar. Obrigado, tá? Quem não aceitou, gente, só dessa vez aceita, tá bom? Para a gente poder entender. Vamos lá. Daqui para diante, então, a gente vai entender. Pode passar. Eu estou com o passador, se eu tiver também. Tá aqui, deixa eu ver. Eu posso evitar que o Andrew esteja cá. Vamos ver se vai dar certo, Andrew. Que isso, gente? Nem sabia que eu estava vestido desse jeito. Que isso? Eu não sei para onde que eu vou ter que apontar aqui, porque eu já passei assim vezes. Se alguém puder passar, era bom, só para a gente não perder mais tempo e avançar. Já passei, já mudei, e não foi. Era bom que tivesse aqui o controlador. Então, só para a gente entender, nós já estamos nos times avançados. Se a gente estiver lá, pode passar e funcionar. Pode passar, gente. Vai. Ah, muito bem. Deve ter uns 30 slides, mas eu nem vou passar. Antes de consultarem no Google, eu quero saber quem conhece essa mulher, Juliane Coelho. Levanta a mão quem conhece. Se não conhece, não passa vergonha, não. É melhor que eu vou perguntar. Não conhece? É incrível, gente. Eu vou para eventos que tem ali 2, 3 mil pessoas no palco, ou desculpa, no local, e simplesmente ninguém conhece. E é interessante que vocês precisam conhecer. Vocês precisam conhecer a vida de pessoas que também ressignificaram como vocês precisam ressignificar dia após dia. E Juliane Coelho, essa senhora, que hoje vocês já estão vendo como senhora, que ainda continua viva, ela passou por uma situação de ressignificação na sua vida, algo que transformou a sua história, algo que eu imagino que ninguém aqui dentro passou na vida até hoje. Mas é interessante que essa mulher, ela passou por uma situação inusitada. Pode passar? No ano de 1971. Gente, pode tirar a apresentação com a gente, depois de mim. Só sei que está com umas microfonia aqui, não está, gente? Vou tentar ficar aqui mais ou menos onde eu ando muito, tá, gente? O problema é que está a microfonia aqui. Não, você passou demais. Vamos lá. Vamos sem passagem, sem nada, vamos lá. Vamos dar um jeito aqui. Pronto. Aqui já está pelo menos mais ou menos. Embora eu sei contar a história toda, só para vocês irem acompanhando, tá bem, gente? Então ela tinha 17 anos no ano de 1971. Simplesmente aconteceu que ela, juntamente com a sua mãe, que era bióloga, e o pai também biólogo, simplesmente resolveram tomar um voo na proximidade de dezembro, quase próximo ao Natal. E quando eles fizeram isso, simplesmente a mãe e a filha, o pai estava na outra cidade aguardando. E o que acontece com essa situação? Acontece que no meio de um voo, sem muitas condições climáticas, acontece que um raio acerta o voo. Você sabe o que é isso? O raio acertou exatamente na parte do tanque de combustível. Exatamente. E o que aconteceu com isso? É natural, né, gente? O voo caiu. Nada além do que despencar de uma altura de 3.000 metros. Juliane Coelho, que simplesmente foi arremessada do jeito que estava sentada na sua poltrona, junto com as outras poltronas laterais, numa altura de 3.000 metros. Não é o Everton que está contando a história e inventando, tá, gente? Está no livro e está nas pesquisas que vocês fizeram no Google sobre a vida dela. E sabe o que é interessante? Ela caindo em queda livre, bateu no cadeado e não foi simplesmente caiu na água maravilhosa. Não, gente. Caiu numa selva amazônica no Peru. Além de ter o voo atingido, além de ter, por um raio, estraçalhado tudo, Juliane cai numa selva amazônica, numa mata fechada, situações adversas.
e foi a única que restou com vida. Você sabe o que é um voo de 96 tripulantes? 96 pessoas na totalidade com 4 tripulantes. Observe isso. Ela foi a única sobrevivente de um desastre aéreo. Mas o fato não foi só, já era um milagre. Gente, ter um voo totalmente arrebentado por um raio e ser sobrevivente já é um milagre. Todos concordam comigo? Já é um milagre. Mas o fato não foi só esse. O fato é que depois que ela caiu no meio dos destroços do voo, algumas pessoas ainda com vida, porque depois a guarda foi identificar quem ainda restou com vida, mas o fato é que ela com vida, ela começou a atentar para o que estava ao seu redor. Imagina o colapso, a queda e todas as situações que passam quando você está num momento de aflição. E o fato é que quando ela caiu, ela perdeu a consciência. E ficou por algum tempo ainda reconversando aquela consciência. O detalhe é que enquanto ela estava com consciência, ela estava do lado de quem? Da mãe. Agora imagine no seu subconsciente, e por empatia eu costumo fazer isso, me colocar no lugar do outro, entender qual era a aflição, qual era o sentimento de uma jovem de 17 anos de idade, cheia de sonhos, planos, objetivos, com os pais com grande formação, e que eu disse para vocês que eles eram biólogos. E com isso, talvez foi uma das formas de escape de Juliane. Imagine você numa situação de uma selva, uma mata fechada. Quando eu passo por um lugar mais ou menos escuro e mais ou menos denso, numa mata, eu já fico com medo. Eu não vou mentir. Mas agora imagine numa mata fechada, você com 17 anos, e pior do que isso, depois de uma queda de um voo. Juliane resolve tomar uma atitude que a maioria de vocês precisam tomar na vida de vocês: não desistir. Sabe o que é não desistir, mesmo que a situação seja adversa, mesmo que seja tudo contrário a você, mesmo que os destroços estejam do seu lado, e mesmo que até mesmo os seus entes queridos não estejam mais junto com você? É não desistir. Juliane então começou a se recompor e lembrar daquilo que aprendeu, de tudo que tem nos seus ensinamentos, e começou então a lembrar daquilo que o pai, como biólogo, havia a ensinado, e começou a pensar: como é que eu posso sair dessa situação? Nela eu já estou. Quantos de vocês se encontram em situações que não pediram para estar, não desejavam estar, mas já se encontra nela? Mas qual que é a situação que te impede de analisar como sair dessa situação? E Juliane então começou a analisar qual que seria o caminho, e começou a lembrar: peraí, imagine isso, um caos, a clavícula quebrada. Vocês não acham que ela vai cair de 3.000 metros? Está toda inteira, linda, maravilhosa, levantar, bater a poeira, vamos embora. Que é isso? Nem os super-heróis, né? Não, gente, a clavícula quebrada, parte da perna mutilada, está escrito na história dela. E o fato é que ela resolve então tomar atitude, e começou a vir na sua mente, porque por mais que o seu corpo esteja dilacerado, por mais que as suas forças não tenham como você se mover, por mais que você está com coma, por mais que você, mas a sua mente ainda funciona. Então começa a usar a sua mente. Mas você não sabe o que aconteceu. Eu sei que nesse momento o vitimismo começa a tomar conta da nossa mente. Eu não estou fazendo depreciação daquilo que você sofreu, dos impactos, das dificuldades, dos problemas. Mas o que eu estou querendo te dizer é que você precisa deixar isso de lado e poder colocar foco na sua vitória. Eu sei que não é fácil, mas observe que Juliane se lembrou. Olha isso, gente. Está no livro e está em todos os documentários. Que o pai havia ensinado para ela que quando ela estivesse numa situação de perdida no meio da mata, imagine o que é os gritos da mata. Gente, eu fico imaginando, se tivesse tudo calado, eu só ouvisse assim: eu já morri.
morria ali, não precisava, queda de avião, podia ser qualquer coisa para a gente ter morrido. Mas imagine uma jovem com vários pedaços de corpos para todo lado, naquela situação. E sabe o que o pai ensinou para ela? Quando você estiver na situação, estiver perdida, procure o som das águas. Procure o curso de um rio. Procure o curso da água. Porque ele vai te direcionar no caminho. Ele vai te dar saída. O pai, como biólogo, ensinou isso. Imagine o que é você, no meio de um caos, no meio de uma situação totalmente contrária, começar a tentar escutar o som das águas, começar a imaginar de onde vem a minha saída, como é que eu vou fazer no meio dessa situação e começar no meio desse caos, no meio de toda a aflição, escutar de onde vem a minha saída, de onde vem o meu socorro, o meu livramento. E detalhe é que muitos de nós, no meio dessas aflições, no meio dos nossos problemas, no meio das tribulações, não conseguimos dar a voz, ou a nossa mente, aquela voz que quer nos alcançar. Vocês já se sentiram assim? A gente não consegue encontrar a saída, a gente não consegue encontrar a perspectiva, ou a forma com que nós vamos alcançar a vitória, por mais que a gente queira. Você sabia disso? Às vezes o bloqueio do impacto, o forte impacto emocional, às vezes provoca uma mudança repentina. Todavia, às vezes nos bloqueia quando nós não estamos preparados para aquela situação. Mas ela lembrou dos ensinamentos dos pais. Ela lembrou dos bons ensinamentos em sua vida. Será que você tem substituído os bons ensinamentos, os ruídos, os problemas, as tribulações, as dificuldades que te assolam, por situações que bloqueiam a voz das muitas águas da sua vida? Será que você já parou para analisar que talvez o seu caminho, a sua saída, é pensar só um pouquinho e entender, como Juliane fez, que mesmo no caos que você atravessa, mesmo na tribulação, mesmo com o cheiro da comida que está aqui me arrebentando todo, mas eu vou dar atenção a voz das águas. E ele ainda disse mais: segue nesse caminho, porque quando você chegar no final dele, vai haver um livramento, vai haver uma civilização, tem que haver uma forma de vida. Olha que entendimento. O pai era biólogo, não era doutor, não era de teologia, não era nada disso não. Talvez a sua mente já começou a puxar para o outro lado. Eu estou na história, não falei de nenhum outro livro, está claro? Eu estou falando do livro da Juliane Coito, para muitos voltarem aqui. A história está escrita e registrada que o caminho do livramento e da salvação para Juliane foi ela exatamente fazer isso. E o que ela fez? Encontrou o curso do rio. Não só encontrou, como toda arrebentada, baqueada. Talvez é assim que você está se sentindo hoje. Talvez é assim que você chegou aqui com as suas expectativas. Talvez você pensou assim: esse evento é a minha única esperança para eu entender o caminho, para eu entender o que eu vou fazer para mudar, porque eu já tentei de tudo, já estou até com passado comprada para retornar. Não volta não. Porque se a sua mentalidade for a mesma, não diferencia o lugar que você vai estar. O que você precisa mudar é a sua mentalidade, é o seu posicionamento, é tomar a atitude de ressignificar a sua vida onde você se encontra. Eu sei que não é fácil. Alguém está dizendo que você acha que foi fácil para Juliane, mas você vai alcançar a vitória. Você vai ressignificar a sua vida, a sua história a partir de hoje, como a de Juliane foi. Começa um novo livro. Aquilo que poderia ter sido o fim, a partir de agora é um novo começo. E mais do que isso, ela ainda começou a ensinar. Ela ainda, depois de toda arrebentada, chegou no final do curso, chegou lá o salva-vidas, chegou a recuperação, chegou lá. Gente, ela achou uma cabana depois disso. Está escrito no livro, está escrito nos documentários, e ela está viva até hoje para provar para vocês que é possível.
Se foi possível para ela, é possível para você. E se não foi possível para ninguém, você vai ser o primeiro. Está entendendo essa parte? Você vai ter que ser o primeiro. Quem que inventou o avião não foi o primeiro? Quem inventou o relógio não foi o primeiro? Então o que você está esperando para ser o primeiro? Se não foi possível para ninguém, vai ser para você a partir de hoje. Eu tenho que ser o primeiro, ou eu vou fazer como alguém já fez. Copia, modela, mas faça algo. Não aceite este fim, não aceite que, olha, está tudo terminado, tudo acabou. Não. Ela bateu as varijeiras que já... Sério, gente, está escrito no livro. Ela teve que achar ainda nesse ponto que ela fez um litro de combustível e jogou o combustível para que essas varijeiras saíssem. E ressignificou a sua história. E mudou a sua trajetória. A partir deste dia, você não vai colocar as dificuldades, os problemas, as tribulações, mas você pode dizer assim: Everton, você não faz ideia, já não resta mais nada. E eu não estou falando só do seu negócio. Talvez o seu negócio está destruído porque os seus relacionamentos não vão bem. Talvez a situação na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com as outras pessoas não vão legal. E isso pode destruir, fazer com que uma queda, uma pane aconteça na sua vida. Mas a partir de hoje, você vai entender que para você ressignificar e para que as coisas vão bem, você vai começar a ouvir, mesmo no caos, a voz de muitas águas. E um grande livro ainda fala da seguinte forma, um best-seller mundial, conhecido como um dos livros mais lidos na face da terra, que ele me guia por pastos verdejantes. Olha que coisa linda, olha verdinho, pastos verdejantes. E sabe o que ele faz? Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Está escrito, não fui eu. E ainda fala desta forma, não fui eu que escrevi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha a situação que ela estava. Alguém tem dúvidas que era um vale de sombra de morte? Mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está com você. Mas Everton, eu não acredito, não tem problema, não acredite, mas vá assim mesmo. O fato que a mesma dificuldade que eu tenho em acreditar é que você tem em não acreditar, mas eu estou feliz acreditando e você continua sendo feliz não acreditando. Mas o mais importante é que você não pare, é que você prossiga, é que dia após dia você entenda que não foi por acaso. Todos podem pensar, vieram vários teólogos, vários estudiosos, vários para falar assim, não, é porque aonde caiu a poltrona dela, tinha um curso de água passando de uma tempestade, depois a densidade da floresta segurou, apoiou ela, mas eu não vejo assim, eu entendo que foi a mão de Deus que segurou para que ela estivesse viva. E quando você começa a analisar os fatos da sua vida, você vai analisando, por que eu estou vivo até aqui? O que está faltando para eu conectar as situações que estão em depreciação na minha vida? Será que você tem dado mais ouvidos aos seus problemas, às suas tribulações, às dificuldades dessa grande densidade, dessa destruição que tem cercado a sua vida? Ou a voz das muitas águas? Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai entender que este curso de água que você não escuta por vezes na tribulação, nos problemas, nas dificuldades que te assolam, a partir de agora você vai ouvir, mesmo no caos, mas você vai ouvir. Como agora? Ouça, analise tudo que está te bloqueando, tudo que está te prendendo, tudo que está tirando o seu foco, e comece a deixar de lado, afastado.
foi vergonha, você está cansado. Eu sei dos teus limites, você está tão frágil, mas não fique assim pra baixo. Eu sei dos teus limites que te deixaram em cacos. Foi tanta confusão que só sobraram os pedaços, mas o quebrado eu refaço. Não se preocupa com o quebrado, não. Só se preocupa com a sua vitória. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força, você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajunto os pedaços do seu coração, eu te deixo inteiro com vai ficar inteiro. Se conhece a situação, te devolvo o equilíbrio pra você vencer. E quem te viu fraco nem vai te reconhecer. Vão te perguntar como venceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Você vai olhar como venceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força, você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajusto os pedaços do seu coração, eu te deixo inteiro com as minhas mãos. Resiste esse momento e a situação, te devolvo o equilíbrio pra você vencer. E quem te viu fraco nem vai te reconhecer. Vão te perguntar como vencer. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Você vai olhar como vencer. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. E fraco e te julgou, vai ter que Deus realizar. E se está pensando que ele atrasou, vai ter um milagre que ele fará. Vai ter que ficar mesmo entre você, pois a sua resposta para mudar. E se perder tudo, mantenha a fé, pois em dobro Deus te fará. E você te ama. Mesmo nas aflições, nas dificuldades que você se encontrar, esta mão está te sustentando, está guardando você, preparando uma nova história. Eu sei que é difícil de acreditar, mas esta mão está te guardando, te sustentando, te dando novas estratégias. Vai preparar um novo caminho, ainda que precise mudar tudo que está à sua volta. Pode ter certeza que essa mão está tocando na sua mão nesse momento. Não tenha dúvida disso. É a mão que está te fortalecendo, está te sustentando. Ninguém vai te cuidar. Foi a mão de Deus.
não restam mais dúvidas. Indiferente da dificuldade que te assola, indiferente de qual seja a tribulação que você tem enfrentado, indiferente de qual seja o motivo que vai transformar a sua mente e fazer ressignificar a sua história. Até a fome começou a passar. Agora a gente vai preparar para a segunda parte do nosso evento. E eu sou muito grato e muito feliz por ter esse privilégio de estar convosco, de poder transmitir algo que talvez, se eu falasse de produtos cosméticos, se eu falasse de química, a maioria já saberia. Mas como todo mundo levantou a mão e falou que não sabia da história, eu sou um contador de histórias. Eu prefiro abrir a vossa mente para a mudança através de uma história. Então, nós vamos agora encerrar essa parte. Vamos ser gratos por tudo que já passou até aqui. E a parte da tarde, a próxima parte, a próxima fase, nós vamos entender como efetivamente aplicar tudo isso em nosso negócio. Mais importante é entender também que a Gádia pediu já para avisar que vai ter o almoço, vai começar a ser servido, tem a área dos estandes, onde os colegas estão expondo os seus produtos, e tem também, cada um recebeu um flyerzinho que ficou na poltrona, que não se preocupem com custos. Está a nossa equipe, está ali o seu Anderson, cadê o seu Anderson? Olha ali, olha. O seu Anderson, que não é difícil de identificar, né? Está fácil, que é um chinoca, ó, está ali, né, junto com a gente. O seu Anderson está um excelente fotógrafo, preparando fotografias e trabalhando na nossa equipe de vídeo para personalizar a imagem dos profissionais, para ressignificar justamente o seu novo posicionamento a partir desse dia. Você chegou aqui com uma imagem, mas vai sair com outra. Então temos ali fotógrafos profissionais, temos ali equipe de vídeo profissional. Não se preocupe como vai ser e como vai ser pago. O mais importante é que você registre e faça o seu trabalho e nós vamos tratar. Então tem o número da Eduardo. Cadê a Eduardo? Está aí também? A Eduardo está ali atrás, gente, olha, coisa linda. Está ali, toda a equipe Tonever, para vos apoiar e vos dar as melhores condições para os nossos negócios, tá bem? Então, vamos encerrar essa primeira parte, vamos agradecer por tudo que já passamos até aqui, mas certo que a próxima fase, na parte da tarde, vai mudar mais ainda o nosso mindset e a nossa saída, ok? Um forte abraço a todos. Obrigado.